Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendedor Estoico, um episódio onde a gente traz histórias de empreendedores incríveis que ao longo de sua jornada ou já usavam conhecimento estoico ou hoje olhando para trás fazem a reflexão como poderia ter sido ainda melhor as suas trajetórias com esse conhecimento, com essa leveza. E hoje eu tenho um prazer enorme de ter aqui comigo uma pessoa fantástica. Ele é vice-presidente do agro dentro da Falcone, já participou do Fundo Aqua, já participou de IPOs de empresas do agro, participa de uma série de conselhos e, além de tudo, é um grande amigo que eu conheci no OPM em Harvard, quando a gente iniciamos em 2014. Tem aqui comigo Rodrigo Rodrigues. Muito bem-vindo, meu querido. Muito bem-vindo, é uma honra enorme estar aqui. Eu que agradeço, Léo. Prazerão enorme estar contigo aqui. Muito obrigado aí. Acho que é importante falar também que sou quarta geração de agricultores e agrônomos aí, que é uma coisa que eu me orgulho muito aí, pai, mãe, avô, irmão, engenheiro agrônomo, agora eu tenho até sobrinho engenheiro agrônomo aí. Olha, quarta e quinta, e acho que você vai até querer falar também que é Exalc, né? Você deve ter um apelido da Exalc também, como Sim. Todo bom exalquiano. Eu sou o Mihala, formado em 1997, Léo. Já passam mais de 27 anos aí. Que bacana, Rodrigo. Cara, seja muito bem-vindo, é uma honra enorme estar aqui. Obrigado, Léo. Eu tenho trazido empreendedores de vários setores, vários segmentos, para compartilhar um pouco das histórias, né? Não apenas as histórias boas, né, as histórias de sucesso que a gente sempre lê nas revistas, mas o back-office, né, como é que realmente acontece. Porque a gente sabe muito bem que a hora que bate um sino do IPO, a hora que fecha a venda de uma empresa, a hora que qualquer dessas coisas bonitas que aparece, por trás ali do cenário foi muita bateção e ralação e dificuldade, superação. Então eu queria que você compartilhasse hoje com a gente um pouco dessas histórias, já com a luz do estoicismo, né, uma mente mais resiliente, mais tranquila. Conta pra gente um pouco como é que começa a sua trajetória aí na... Obrigado, Léo. Sem dúvida, eu costumo dizer que o fracasso ensina bastante mais do que o sucesso, né? Eu me formei em Piracicaba, fui trabalhar nos negócios da família, muito rapidamente descobri que ia ser neto do meu avô, filho do meu irmão, filho do meu pai, irmão do meu irmão, e eu falei, eu vou procurar minha própria luz, né? Eu tive a oportunidade de ir para os Campos Gerais Paranaenses, trabalhar com agricultura de precisão, plantio direto, e uma linha, já naquela época, pensando em give back, né, já que eu me formei numa escola pública, para poder trabalhar com mais famílias, né. O divertido, né, hoje eu entendo, né, que fazer planos é fazer cócegas em Deus, né, ou a gente faz planos e Deus dá risada da gente, né. Exato. Fui para ficar 2 anos, fiquei 11 anos, montei minha empresa de consultoria agronômica, que foi dar consultoria na África do Sul, Angola, Moçambique, Colômbia, só lugar chique, como você pode ver, né? E mais em todos os estados brasileiros e tudo mais. E depois eu acabei vendendo essa empresa para um grupo liderado pelo Rothschild, né, para montar a agrifirma. O Rothschild lá da Inglaterra? Sim. Nesse caso era a família mais rica inglesa, né? Pelo menos era. Barão de Rothschild. Sim, né? Sim. O Jacob Rothschild ainda é, né, o principal acionista do RIT, né, que é o Rothschild Investment Trust. E eles foram nossos principais acionistas na agrifirma. Então eu integralizei a minha empresa de consultoria nesta empresa, que é a Agrifirma, que foi uma empresa que eu aprendi demais. Pera um pouco aí para a turma entender direito. Bora. Você trouxe um fundo aí que eu acho que o telespectador não vai conseguir repetir esse nome, não, vamos deixar ele para lá. Mas o Rothschild, eu lembro que aquela família fala aquelas 7 famílias que dominam o mundo, né? Sim. Ele é uma dessas aí que vem lá do século XVIII, né? Por aí 17. E na época eu lembro da gente conversar, até nos nossos jantares lá em Boston, você participou daquela fase de consolidação, né? Que o Brasil trouxe o agro, né? Hoje a gente vê que o agro aí deve estar 1/3 do PIB, mais ou menos, né? 27%, exatamente. 27% do PIB. E na época, ainda é muito fragmentado, mas na época era ainda mais. E houve uma movimentação de compras de propriedades, né? Para fazer mega fazendas e abrir capital, e se levantou muito recurso. Então, nessa época, você fez isso com esse fundo aí, foi isso? Exatamente. E lá em 2008, um pouquinho antes da crise de 2008, a gente levantou bastante capital fora do Brasil.
e começou a comprar fazenda, e montar time, e treinar a equipe, e fazer ponte, fazer estrada, e puxar energia. Sobretudo no oeste da Bahia, a gente comprou 78 mil hectares naquela época lá. Caramba. E foi um trabalho muito legal de realmente muita mobilização, foi super interessante. Nossa, que bacana, né? E eu sei que foi como todo, né, inovação, você trazer nesse volume, nessa escala, né, dependendo de mercado, de governo. Como é que foi essa experiência aí de consolidar tanta fazenda no mercado aí como brasileiro? Nós tivemos muitas experiências muito positivas, né? Sobretudo com as pessoas, né? Muito interessante que o tanto de treinamento e estudo que a gente conferiu aos nossos colaboradores e à comunidade paga dividendo até hoje, né? Que a gente recebe, eu recebo e-mail, telefonema agradecendo e gente em superposições legais. Foi muito legal. O desenvolvimento da região também foi muito importante. Agora, nós tivemos alguns erros importantes, né? Nós abrimos muita área muito rápido, sem treinar as pessoas ao mesmo tempo. Nós não tínhamos uma estrutura de capital adequada para a situação e nós tivemos 5 anos de secas seguidas, além da crise de 2008, mais o parecer de terras da AGU que veio em 2010. Então, assim, foi não uma tempestade perfeita, mas uma seca perfeita, né? E foi muito duro, né? E não foi um projeto que teve sucesso, mas aprendemos muito e o que mais me dá felicidade é que aquelas relações até hoje pagam dividendos, né? A gente saiu tanto com nossos LPs quanto com a turma que a gente trabalhou, nossos colegas agricultores, em altíssimo tom e temos boas relações e fazemos negócios até hoje, né? Então, de novo, né, o sucesso ensina pouco, mas o fracasso ensina muito. Isso é interessante, porque aqui dentro do estoicismo a gente tem, né, como principal objetivo da vida, né, a hora que você fala, a gente vive para quê? Qual que é o objetivo da vida? Para que a gente nasce? O que a gente está fazendo aqui, né? E dentro do estoicismo, essa resposta é que a gente nós estamos aqui para exercitarmos nossos valores, nossas virtudes. Né? Dentro do estoicismo tem 4 principais virtudes: a coragem, a sabedoria, a temperança, né? Que seria equivalente ao equilíbrio, e a justiça. Essas 4 principais: coragem, sabedoria, temperança e justiça. E tem uma história de Marcos Aurélio muito bacana, que eles perguntam para ele, os senadores, falam: Marcos, você é tão focado em viver das suas virtudes e dos seus valores, e você já parou para pensar que talvez não tenha nada depois da vida, né? É genial. É genial, né? E ele pega e ele responde: olha, existem 2 possibilidades. Em uma delas existe alguma coisa depois da vida, né? O estoicismo ele traz essa visão muito racional, ou tem ou não tem. Uhum. No caso que tem, né, que somos seres espirituais aí passando por uma experiência humana, o que eu levo? Eu levo minhas joias, meu ouro, negativo, minhas fazendas. Não levo meus exércitos, meus palácios, meu corpo. Não levo nada disso. A única coisa que levo é o que sou. E o que faz de mim o que sou? Minha sabedoria vai comigo. A coragem que eu tive de mudar, de empreender, de transformar, minha honestidade vai comigo. A justiça que eu pratiquei, o bem que eu fiz às pessoas, vai comigo. O equilíbrio que eu vivi minha vida, tudo isso que eu experienciei ao longo dessa jornada faz parte do que sou, isso vai comigo. E por outro lado, pode ser que realmente não exista nada. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver das minhas virtudes e dos meus valores. Então eu não quero desperdiçá-la. E eu lembrei dessa passagem porque a hora que você fala, né, que você passou por momentos difíceis, desafiadores, de um negócio que captou, eu lembro, na ordem de bilhões de reais hoje, seria o equivalente. Uhum. É um negócio que não deu o retorno esperado, né? Apesar de que depois vocês fizeram uma fusão, abriram o IPO e tudo mais, mas o retorno ficou aquém do esperado. No entanto, se preservaram os relacionamentos, né? Ou seja, mostra bastante que tudo, a coisa pode dar certo ou pode dar errado, né? Tem outra dicotomia do controle, as coisas que a gente controla e as que a gente não controla. Sim. Então, algumas vezes vai dar certo, outras não. Você não tem controle. Agora você tem controle como você faz, como você age, como você reage.
e de nunca romper seus valores. Então eu acho isso muito incrível, essa passagem, porque isso me traz isso muito. Eu queria que você me contasse um pouco, né, essa visão sua do agro, que é um meio que é tão valorizado, né, o fio do bigode. Sem dúvida. Assim, para ilustrar essa passagem, você me lembrou de uma coisa muito bacana. Lá na Agrifirma ainda, a gente tinha alguns vizinhos que olhavam o que a gente estava fazendo, que era uma agricultura bem feita, organizado, né, super top-notch em termos de tecnologia, em termos de cuidado com as pessoas, cuidado com o meio ambiente. E eu cheguei para esses vizinhos e falei, cara, eu te dou a ação da Agrifirma e você me dá a tua terra, né, e você fica sentado no banco de trás de uma SA de capital fechado. E eles toparam, 2 caras toparam. Quase 15% do cap table da Agrifirma vinha desse tipo de situação. O negócio não deu certo, eles perderam dinheiro, entregaram as terras para eles, né, perderam dinheiro relativamente falando, e eu tenho relação com esses caras até hoje, de confiança, de se frequentar, de fazer negócio junto, porque é o que você falou, cara, né, o Freud dizia, né, não importa o que acontece com você, importa o que você faz com o que importa, com o que acontece com você, né? Sim. Então, a relação e as conversas eram muito abertas, eram muito transparentes. E isso preserva, né? Porque a gente fez o que estava no nosso controle, que não estava. A vida te convida a rir ou chorar, né? Agora, aprendemos muito sobre ter as pessoas certas junto da gente, fazer as coisas no passo correto. Então, sim, tivemos um momento de mercado muito ruim, fizemos nossos erros também. O importante foi aprender com os nossos erros. Né? Boa, Rodrigo. E é muito interessante que se tem uma profissão que tem que viver, né, do ensinamento da dicotomia do controle, é o agro, né? Sim. Porque você pode ter a melhor terra, pode ter o melhor adubo, pode ter a melhor semente, pode fazer o seu melhor. Se não chover, meu amigo, não adianta, é sentar e chorar. E é sempre, né, o produtor... Sabe que eu tive uma passagem, eu fiquei uns 3 anos em Uberlândia, né? Eu sou de lá, saí de Uberlândia há 30 anos atrás. Em 2016 eu fui a convite de um amigo tocar uma agrotech lá. Eu me lembro. E fiquei, nessa época eu tive bastante convívio aí com o agro. A gente vê, né, as pessoas, eu lembro que ele me falou, um amigo, o Pedro, e ele me falou na época, era CEO dessa empresa do agro, eu vim do varejo, né? Eu tinha BB Store, tinha acabado de sair naquela época da BB Store. Então ele falava, Léo, todo dia você tem 50 mil SKUs, milhares de campanhas no ar, todo dia você fica olhando aquele tanto de campanha de coisa, mexe aqui, mexe ali, por hora, por minuto, você muda alguma coisa. Então você faz a mesma coisa várias vezes por dia. Ao longo do ano você fez a mesma coisa milhares de vezes. O agro, o cara, ele planta, dá manejo e colhe. Ele, para ele fazer a mesma coisa, ele leva 30 anos para fazer a mesma coisa 30 vezes. E se ele errar numa pegada dessa, né, é meio que tudo ou nada, né? Antecipou demais o plantio, pode perder a chuva, postecipou demais também, enfim, é sempre uma aposta, né? Sempre na coragem. Queria que você trouxesse pra gente, porque o que eu acho muito interessante da sua história, você veio 5 gerações do agro, você fez agronomia, você trabalhou com fazenda e hoje em dia você está na Falcone, né? Você é VP da Falcone de agro. E eu diria que assim, você trazer a comunicação do cara do agro lá na fazenda para a Faria Lima, para o mercado de capitais, para o mercado externo, como é que é fazer toda essa correlação aí de valores, né, de princípios, de vocabulário até? Muito bom. Acho que tem algumas passagens aí interessantes. A primeira que você cita, tem um livro do filho do Warren Buffett que chama 40 Chances, que é justamente isso, né? Um agricultor na média tem 40, 50 safras para fazer, né? Então, ele tem que ter muita humildade, muita capacidade de observação para poder fazer bem feito e fazer um pouquinho melhor a cada ano. Porque não dá para fazer um setup da máquina, né? Não dá. A gente costuma dizer que o agro é uma fábrica a céu aberto, e é também um negócio muito diferente, que as indústrias, o produto anda e as máquinas ficam paradas. No agro é o contrário, o produto está parado, que é a plantação, e as máquinas estão andando, que é o pulverizador, a colhedora, a plantadora. Então, é bastante diferente. O que eu tive uma passagem fazendo fundraise, né, andando o mundo inteiro para fazer levantamento de capital para a Agrifirma na época, e teve um investidor super arrogante que falou assim, o que você faz? Eu era o COO e o Business Developer naquela época,
E ele virou para mim, eu falei, não, então, eu faço toda a parte de gente, de gestão, de operação, planejamento e tal, novos negócios, achar as novas fazendas e tal. Não, mas o que você faz? Meio impaciente, assim, bem soberbo. Aí eu pensei assim e falei, olha, eu traduzo, eu sou tradutor-intérprete. Ah, mas por quê? Porque você fala muito bem inglês? Não. É porque eu sou capaz de traduzir o agro para o business e o business para o agro, que é poder aproximar dois mercados tão à parte, sabe, Léo? E que nos últimos anos, né, via governança, via startups, via o crescimento e a consolidação, eles estão chegando mais perto, né? Tangará da Serra está chegando mais perto da Faria Lima, né? E está fazendo bem para os dois mundos, porque humildade vem de humus, né? O agricultor é humilde por natureza, porque ele sabe que ele tem que se curvar ao melhor ministro da agricultura que existe, que é São Pedro, né? Porque se não chover, não tem, né? Então, tem sido muito interessante poder fazer literalmente esse tipo de serviço, né? De servir ao próximo com conhecimento. Porque o agricultor hoje ele cresceu muito e ele é muito bom na operação, na área agrícola. A agricultura tropical é uma invenção brasileira, né? O mundo inteiro cultiva a agricultura sob condições temperadas. E a gente, com a Embrapa, com as nossas fundações, com os nossos empreendedores, hoje foram capazes de dominar a condição tropical, que é muito mais difícil de fazer agricultura do que a condição temperada, né? Então, tecnicamente, é mais difícil. E eles deixaram para trás um pouco da gestão. E é o que nós estamos fazendo muito hoje, trazendo ferramental de gestão, de governança para essa turma que cresceu de verdade, né? Bacana, você trouxe o ponto aí de ter essa humildade, né? A humildade é a segunda lente que a gente traz dentro da calma da mente, porque hoje em dia a gente tem pego aí todas as categorias, né? Acho que em todas as áreas e setores. Você pega pós-Covid, a gente teve o percentual de ansiedade, depressão, né? De questões de saúde mental, não apenas no agro, né, mas em todas as frentes, ele é enorme, né? Essa desconexão, né? A gente achar que você pega nossos filhos, estão todos conectados na internet desde que nasceram, estão o dia inteiro naquilo ali e estão desconectados da vida, né? Desconectados da família, muitas vezes, ficam só vivendo essa parte de tecnologia. E a gente tem que fazer essa reflexão, dar esse passo atrás, entender essa humildade, a gente estava falando antes. Lembrar que, cara, assim como, né, no agro, né, você tem os ciclos anuais da produtividade. A planta nasce, reproduz e morre. Depois vem outra. Isso. E a realidade é que nós também. Nós temos que ter essa humildade, saber que a gente veio, o dia que a gente dá 80 voltinhas em torno do Sol, depois a gente volta. Essa é a média. É isso. Eu tenho até, tá ali, né, o quadro do Memento Mori. Eles são 80 linhas com 52 bolinhas. Então eu olho ali para mim, já dei 46, né? Você também acha que é a mesma idade que eu. Já passando da metade. É isso aí. E aí, vamos dar mais ou menos? A gente não sabe, né? Eu sei que quando eu descobri isso na UTI, com o meu Covid, lá 90% do meu pulmão tomado, eu falei, poxa, será que estou encerrando a conta aqui? Isso me fez dar essa refletida, e realmente mergulhar. E quando a gente olha para a nossa finitude, quando a gente olha para a realidade da nossa mortalidade, né, que os estoicos chamam de memento mori, né? Lembre-se que você é mortal. Isso te traz exatamente humildade. Isso te traz perspectiva. Então, na nossa sociedade, as pessoas têm muito essa questão de falar, conversa papo chato, conversa bizarra, triste. Não. Quando você reflete sobre a sua mortalidade, isso te dá perspectiva sobre o que é importante. Isso dá perspectiva sobre o que você deve valorizar na vida. Na hora que você está naquele corre, fazendo isso, aquele tanto de coisa, para quê? Calma. Claro. Calma, né? Lembre-se que tudo que existe é o momento presente, é esse instante que está eu e você aqui tendo um bate-papo gostoso, intencional, com um tema interessante, e as pessoas nunca estão em lugar nenhum. E quando a gente passa a ter essa intencionalidade, a vida muda completamente. Você passa a ter um presente muito mais intencional, muito mais real, você foca no que você está fazendo. Então eu queria que você trouxesse para a gente aí com essas lentes, né? Hoje a visão que você tem, a gente já conversou muito sobre as lentes, sobre o estoicismo. Como que você avaliaria a sua vida? O que isso mudou para você? Léo, eu acho que
com 48 anos a gente já passou por muitos altos e baixos, né? Uma das coisas que eu aprendi na última ciclo de baixa, que você acompanhou bastante, perdi 10 quilos, fiquei muito triste, tinha morrido minha mãe, os negócios familiares estavam muito difíceis, enfim, uma série de outras questões pessoais. Eu percebi uma coisa, né, que eu trabalhei muito quais eram os gatilhos que me deixavam mal. Porque bons momentos ou maus momentos a gente vai viver, né? Hoje, graças a Deus, estou numa boa fase. Eu tenho certeza que essa fase vai passar, né? Tudo passa. Tudo passa. E o que me dá, né, uma certa felicidade, se eu posso dizer dessa forma, é que eu estou mais preparado para ser mais resiliente nos momentos de baixa, porque eu também sei que os momentos de baixa vão passar, né? E isso eu trabalhei bastante na terapia e muito de autoconhecimento para poder entender como é que eu funciono e poder sair das minhas próprias armadilhas, né? Legal. Essa questão da impermanência aí eu trago bastante, porque isso é algo que mudou muito. Aliás, estou lendo um livro que chama Alma Indomável. Acho que eu mandei lá no grupo. É um livro fantástico. Legal. Que ele traz bastante essa questão da gente, de entendermos que nós não somos nossa mente. Isso não é sua mente. Sim. Sua mente é um hardware com um software extremamente poderoso, você é aquele que observa. Só que a gente se identifica com a nossa mente. E quando a gente começa a meditar, você começa a observar ela. Você começa a ver aqueles pensamentos vindo. Aquele amigo, ele chama no livro, aquele amigo chato que fica o dia inteiro falando no seu ouvido. Que se fosse qualquer outra pessoa, você não ia suportar, mas você não tem como correr de você. Ele vem aquilo. Ele chato, nossa, vai dar errado e tal. Né? Fica gritando ali o dia inteiro. Você está com o conselho errado o dia inteiro, parece que tudo vai dar errado, vai te gerando aquela ansiedade. E quando você começa a meditar, você começa a observar isso aí. E eu fiz um retiro muito incrível, chama Vipassana, que é uma técnica de meditação criada pelo Buda, há 2.300 anos. E eu digo que Buda hackeou o sistema humano. Ele hackeou, ele entendeu. O que ele... Você fica 10 dias em silêncio absoluto. Então você imagina, acorda 4 horas da manhã com o sino, começa a meditar 4h30 e medita até 9h30 da noite. Durante 10 dias seguidos. Eu tomava um café da manhã só por dia, mas pode comer alguma outra coisinha lá, mas tomava um café da manhã e no outro dia outro café. E fui assim 10 dias. E, cara, os primeiros 3 dias você fica focado no seu ar, no seu oxigênio, entrando e saindo, entrando e saindo. O que acontece? A hora que você fica 10 dias focado no seu oxigênio entrando e saindo, você começa a ficar com a mente muito sharp, né? E ela vai silenciando, os boletos vão sumindo, mulher vai desaparecendo, confusão em casa, filho, trabalho, vai sumindo. As coisas vão indo embora. Nos primeiros dias aquilo some. Aí você vai mergulhando. E na medida que você vai mergulhando nessa meditação, você começa, depois que vem o Vipassana, que é a técnica de escaneamento corporal, você começa a perceber que seu corpo, que está ali, ele está o tempo todo te mandando sensações. E tal, e a dor. E a hora que você fica sentado 14 horas meditando, dói tudo. Dói nos lugares que você não sabia que existia. Em alguns momentos é muita dor. Em alguns momentos você chega numa sensação que chama Bango. Que é uma sensação de... É um nirvana, que seria assim. Você começa a ver sua molécula, seu átomo, sua energia. Você não tem início e fim, você se conecta a tudo. Você vê que a gente é parte de um todo. É o que chama do conceito de simpatia dentro do estoicismo. E a gente quer essa sensação boa. Você não quer a ruim, mas a boa você consegue de vez em quando ela some. Ela é impermanente. E a ruim, ela tá ali direto. Mas a hora que você começa a olhar para a ruim, você olha para a sua dor que tá dando. Eu lembro que dava uma dor aqui, eu falava, nossa, vamos lá. Aí eu ia na dor, levava toda a minha consciência para a dor. Hoje se eu falar para você, ó, leva toda a sua consciência para cá, para esse cantinho. Você não tem essa capacidade de fazer isso porque você não treinou sua mente nisso. Sim. Então a gente fica lá treinando isso. Aí você leva a sua consciência para a dor. Aí você começa a ver a sua molécula, a sua célula, e aqui vai, puf, ela some. Porque ela também é impermanente. Então eu digo que Buda descobriu que nós somos igualzinho um computador. É 0 e 1. Sim. É avidez de um lado, aversão do outro. A avidez máxima, o que você quer máximo é chamado de amor. O que você quer menos é medo, dor, pânico, raiva, ódio, lá embaixo. E no meio você tem várias sensações. Então o que a gente vive nossa vida fazendo? Indo atrás do que gera avidez, do que gera
conforto. E correndo do que gera aversão. Perfeito. Só que ambos são impermanentes. O que te gera avidez é impermanente, você vai sofrer se ele sumir. E o que te gera aversão, você já não quer antes dele ter, você já está correndo dele. Então você vive nessa angústia. A hora que você começa a observar a impermanência dessas coisas, você começa a perceber que o quê? Que o seu carro que você compra, o carro novo, a roupa, a bolsa que a mulher compra, a joia, a casa, não é sobre o bem. É sobre a sensação de avidez. É sobre aquilo que é gerado naquele momento. E aquilo vem e vai. Você já viu uma mulher feliz com a bolsa de 5 anos atrás? Amor, aquela bolsa que você me deu há 5 anos, eu amo ela. Não, nem você com o carro, com a casa, nada. Claro. Você precisa de novos. E quando a gente começa a controlar isso, você começa a perceber que você não precisa disso. Então tanto faz isso aí. Você pode vir direto na sensação. Você pode vir direto na equanimidade e observar que tanto bom quanto ruim. Cara, isso foi algo que mudou minha vida muito. Eu queria te trazer isso aí, né? Você compartilhar um pouco. A gente teve lá atrás, né, 2016, a gente até fez umas meditações juntas, né? Fomos em algumas coisas. Sim. O que você tem aplicado disso? Conta pra gente aquela história, inclusive, que você contou dos seus mergulhos, que foi muito bacana. Vou contar. Primeiro eu queria resgatar um negócio que quando você falou me veio à cabeça. Uma pessoa que está trabalhando há pouco tempo comigo, direta comigo, me trouxe uma notícia muito ruim. No dia 22 de dezembro, de tarde, era recesso, ia começar dali a 4 horas. Eu sei que notícia. E aí eu reagi normalmente, tranquilo e tal, e enderecei, resolvemos. E aí ela virou para mim e falou assim, você não fica bravo com notícia ruim, não? Eu falei, não, eu fico bravo quando as notícias ruins não chegam, porque eu estou aqui para facilitar a tua vida e a gente tem que resolver o que está acontecendo. Muito na linha do que só é, né? Então, você falando, me lembrei dessa história. Então, aquela história, entre a ação e a reação tem um instante, tem um momento. Nesse instante... Que eu escolhi. Nesse instante tem a nossa capacidade, né, de avaliar aquilo. Muito legal. É isso. E, em perspectiva, encontrei a pessoa que, né, depois que tinha sido abalado por isso, vamos tomar um café, tá tudo certo, vamos para frente. Então, assim, a gente também fantasia muito sobre os problemas. É melhor enfrentá-los e tá tudo bem, né? Agora, quando você fala sobre meditação e eu comecei a meditar para fazer caça submarina, né? Você sabe disso. E a água é um ambiente que transmite muita energia, né? Energia elétrica. Então, eu comecei com meditações guiadas, baixar o batimento cardíaco, sossegar um pouco a mente e entrar na água como parte do flow. Como eu ser o integrante daquele ecossistema, né? E aí aprendi muito a respirar, fiz alguns cursos de respiração super interessantes, seja com Bioflow, seja para hiperapneia, né? E é muito interessante, né, Léo? Porque foi aí que eu acalmei muito a minha mente. Ao mergulhar, que é um elemento que eu participo com muita facilidade, acalmando a mente, eu estou tão presente ali porque não tem espaço para mais nada. Eu estava fazendo apneia a 20, 25 metros, dentro às vezes de alguma toca, né? E que se você se move de um jeito equivocado ou muito forte ou muito agressivo, o peixe vai embora. Então, você tem que ter uma cabeça de presa e estar muito presente para poder capturar. Desce fundo, hein? Caramba. O peixe está fundo hoje. Mas é muito sobre se conhecer, estar muito calmo, estar muito presente para poder participar. Claro que se a água está muito fria, ou está muito escura, ou o mar está muito mexido, isso afeta a apneia, porque você também tem... gasta mais energia. Gasta mais energia para se esquentar, ou para, né, estar um pouco mais aware da situação, etc. Mas, via de regra, com o tempo, o mergulhador mais velho é até melhor que o mais novo, porque ele se conhece melhor, é mais calmo, é mais presente, e acaba tendo uma performance melhor e até um muito maior entendimento e melhor entendimento daquele meio que ele está ali, né? Então, e quando eu volto do mergulho, né, que eu acho que a gente é muito bicho, eu digo, né? Continua ainda com instintos muito primitivos e faz muito pouco tempo que a gente começou a cultivar a terra. A gente era caçador e coletor, então caçar
faz parte da nossa natureza. Sim. E prover o alimento para a família é algo muito legal, que você volta e serve um peixe fresco, um grelhado, seja um marisco que você pegou e tal. Eu acabo voltando muito mais com a mente silenciada e pronto para uma nova semana de trabalho aí com todos os tiro, soco e bomba que a gente recebe no dia a dia, né? Bacana, já comi vários desses peixinhos aí, fresquinhos, nossa, muito gostosos. Legal. E, cara, e a gente avançando aqui, né, dos conhecimentos dentro da luz do estoicismo, né? Você trouxe aí, a gente tem uma das ferramentas aqui da Sete Lentes, né, o mindset positivo. O mindset positivo é um conceito, é uma frase de Sêneca que diz que não existe nada bom nem ruim, né? As coisas simplesmente são. O que as torna boas ou ruins é simplesmente o nosso julgamento sobre elas. Uhum. E isso é muito interessante, porque você falou aí dessa fase difícil que você teve, que eu acompanhei lá atrás, 2016, né, no segundo ano de Harvard, ali, no terceiro. Isso. São difíceis, tem coisas que são indiscutivelmente muito difíceis. Uhum. No entanto, a hora que você olha para trás hoje, que você começa a pegar seus momentos de maior dificuldade, a gente começa a perceber, eu queria que você contasse essa relação, porque a hora que eu olho meus momentos de dificuldade, eu não estaria onde eu estou sem eles. Porque nos momentos que a gente chama de bons, que nada mais são do que momentos que não nos tiram da zona de conforto, as pessoas falam, o que é bom? Ah, vou para a praia, vou te fazer férias. O que é isso? Não, você está ali, você não está produzindo nada. Você está descansando. É necessário, é importante, mas você não está evoluindo. Se você quer evoluir, você tem que vir para a lente da coragem, você tem que fazer uma coisa nova, iniciar, tem que agir. A ação que traz a evolução, a estática não traz, né? E como que você percebeu ao longo da sua vida, olhando, né, que as coisas nem boas nem ruins, que hoje você conta alguns momentos que mesmo tendo sido difíceis, hoje você fala, nossa, eu não gostaria de não ter vivido esse momento. Léo, honestamente, je ne regrette rien, né? Eu não me arrependo de nada, né? Acho que Edith Piaf cantava essa música, né? Je ne regrette rien. Rien de rien, de nada, de nada. Porque eu acho que eu tive que passar o que eu tive que passar, né? E os grandes erros que eu fiz me custaram muito caro em vários aspectos, mas eles foram importantes para eu aprender que eu não posso repeti-los e que vamos fazer erros novos para poder evoluir e andar para frente. Então, mesmo quando, né, putz, eu errei, se pudesse voltar no tempo, você voltaria e mudaria, mas talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, eu não acho que dá para a gente mudar o nosso passado, nem se arrepender. Eu me arrependo do que eu não fiz. Eu acho que a vida, sem tomar riscos, é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? E uma coisa que, para mim, foi importante foi entender o meu sentido da vida. Que o meu sentido da vida é servir o próximo. Se eu for capaz de servir o próximo, eu tenho uma vida de serviço, aquela vida faz sentido, né? Ah, mas você é alguém que não quer nada para si, é 100% altruísta? Acho que não estou lá, né? E não estou preocupado também em evoluir de 0 a 100 em 1 minuto, né? Não é isso. Então é como eu vejo hoje o que eu passei e onde estou. Bacana, a gente traz esse conceito, né, que quando a gente descobre que a nossa vida não é sobre nós, né, é sobre as pessoas que a gente toca, que é sempre sobre servir, sim, não tem como ser diferente. Isso é demais. As pessoas, às vezes, elas não entendem isso, demoram a entender, eu demorei a entender. Porque a gente acha que é sobre nós, porque na verdade a gente pega um fruto do que a gente fez e investe em nós, na nossa família. Mas o que você fez servindo alguém. Porque nenhuma empresa existe que não seja com a finalidade de servir a algo, algum serviço, algum produto. Perfeito. No final tem alguém ali que você está servindo com serviço ou com produto. Não existe nada que não seja para isso. Sim. Então todos nós nascemos para servir ao próximo. E quando você traz esse serviço com intencionalidade, né, entendendo que você está realmente servindo, sem falcatrua, sem desonestidade, sem, né, egoísmo, você traz de coração, a vida passa a ser muito mais fluida, a vida passa a ser muito mais bela.
Você consegue entender, você consegue, como você diz, na hora que você mergulha, né, você consegue entender nesse ambiente que você está no flow. Você está no flow. E as energias, né, outro ponto que você trouxe interessante que a gente mergulha bastante, né? Nós somos pura energia. E é que energia? É energia mesmo, energia. Energia elétrica, é igualzinho, muda nada. Tem um videozinho tentando no meu Instagram. A hora que você olha, nós temos células. As células são feitas de moléculas. As moléculas, 60% do nosso corpo é água, 60% é H2O. A hora que você pega um hidrogênio, é um núcleo com elétron rodando em volta. Sabe que se você ampliar o núcleo do hidrogênio do tamanho de uma ervilha, você sabe que distância que fica o elétron? Uns 300 metros, mais ou menos, 400 metros? Uns 2 km de distância. Então você pega, se a gente der essa ampliada nossa assim, a gente é um punhado de núcleo, que dentro aí onde tem as teorias da corda, que ainda são energia ali, com elétron. Então, a hora que a gente toca, assim, na verdade, nós não estamos nos tocando, é elétron com elétron. Sim. Só que a nossa energia ela é mais condensada ali. Sim. E tem um estudo muito legal, já ouviu falar aquele médico japonês, Dr. Masaru Emoto? Demais, as fotos das moléculas de água em função das emoções expostas. Aquilo demais. É incrível, demais. né? Ele foi filmando a água sendo congelada, a molécula, e quando tinha energias positivas, põe música de Beethoven, Mozart, Beatles, ou xingando, né, xingando a água, ou esgoto, ou qualquer coisa, o cristal todo torto. A hora que era energia pura, um cristal lindo. Sim. A hora que vinha uma do cristal ruim e você fazia uma oração, o cristal ficava perfeito. Aí as pessoas falam, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que 60% de você é isso. É isso. Então, se você tem o poder de externamente influenciar um floco de água, que poder que você não tem para influenciar a sua água, por consequência forma a sua molécula, por consequência é o que mantém você saúde ou não, ou saudável. Como é que você vê isso no agro, esse tipo de relação hoje em dia, Rodrigo? Eu acho que as pessoas estão mais abertas para entender essa situação de causa e efeito e também de fazer o bem ao próximo. Né? O agricultor tem isso naturalmente, porque o vizinho dele está a 2, 3, 5 quilômetros mais próximo. Então, vamos fazer estrada junto, vamos ter essa cooperação, é algo que é bem mais tangível e factível. Né? Talvez seja menos racional e seja mais intuitivo. Né? Isso sim, né? Porque as pessoas tendem a ter um nível educacional um pouco mais baixo e tendem a ser muito práticos, né? Porque as coisas estão ali acontecendo no dia a dia e você tem que resolver, né? Mas eu acho que quando você conversa com um agricultor, ele, antes de ter a vocação de ser um engenheiro agrônomo, um agricultor, ele tem a paixão por aquilo que ele faz, né? É um sentimento de dever para com a terra, para com os animais, com as plantas. Então, acho que é muito dessa forma que eu vejo. Vou te contar um caso interessante, em 2006, sobre a ação e reação. Tinha um amigo que estava em maus lençóis, e aí eu ajudei ele. Vem cá, trabalha comigo aqui, vamos montar uma representação aqui, era um negócio de GPS de altíssimo nível naquele momento, e era RTK, Real Time Kinematic, naquela época, que é? Era um GPS que tinha precisão de 2 centímetros, quando os GPS tinham precisão de 100. Tá. Né? E a gente ficou 2 anos e meio vendendo aquele negócio, desenvolvendo a carteira, desenvolvendo produto e tal. E quando deu certo, e eu pagando todas as contas dele, não sei o quê, porque eu falei, quando der dinheiro, vamos rachar meio a meio o lucro, porque você está tocando e eu sou o investidor e tenho os contatos dos clientes. Ele falou, eu não preciso mais de você, eu vou ficar sozinho com esse negócio. Né? E eu fiquei tão doente nessa linha da somatização que eu tive um distúrbio de Bell, né? Que é a paralisia facial aqui. Caramba. Fiquei com tudo parado, o olho parado, o nariz parado, sem sentir a língua, sem mexer a boca. Né? Por conta do nervosismo. Por causa do sentimento de ingratidão. Né? Nessa hora você vê quem é bem amigo. Né? Ligou um compadre meu e falou assim, ô Mihala, é verdade que você tá meia boca, né? Porque eu não mexi. Só alguém muito amigo para poder tirar sarro assim tão de perto, né?
E entrei no corticoide forte, depois acabei voltando, até hoje ainda tenho um pouco de descompasso, mas voltei e perdi um pouco da audição. Mas passou um pouco de tempo, eu lembrei do meu avô, sabe? E meu avô falava para mim assim, meu filho, faça as coisas porque você acredita e conte sempre com a ingratidão, né? Naquele momento, aquele amigo foi muito ingrato comigo, sob a minha lente, né? Mas é interessante que com a vida dá a volta, eu encontrei esse amigo alguns anos depois, ele num boteco, ele tinha tomado umas, eu também, ele veio falar comigo e começou a chorar para pedir desculpa, porque ele falou, pô, eu errei muito com você, né? Você vem no meu casamento? Então foi interessante toda essa ação e reação que eu passei, né, nessa história que me trouxe muito aprendizado de fazer as coisas porque eu acredito, não porque eu estou contando que alguém um dia vai me agradecer, sabe? Cara, é isso, quando a gente começa a viver a nossa vida com intencionalidade, você faz aquilo porque é o que tem que ser feito. É isso. Que é o certo, é o correto. A hora que você se orienta pela justiça, pela virtude, pelo que você está fazendo. Eu gosto sempre de contar essa história aqui, porque foi muito bacana quando eu trouxe para meus filhos, que eu fiz as lentes com ele, né? Dentro da Calma da Mente, são 7 lentes, né? A gratidão, a humildade e a fé. Como é que você atinge essas intrínsecas, né? O amor fato é um exercício que a gente faz em meditação, o memento mori faz essa reflexão, mindset positivo. Depois vem a sabedoria, que é a que traz, né, as 3 intrínsecas, você está bem, para as 3 extrínsecas, coragem, resiliência e transbordo. Então, sumombona, disciplina, simpatia. E a gente vai fazendo isso aqui, né? E quando, né, eu consegui entender finalmente essa razão das virtudes e dos valores, eu falei, como é que eu vou passar isso para os meus filhos? Porque eu acabei de aprender e mesmo assim foi vivendo, né? Eu falo, porque na vida não tem como você aprender as coisas só lendo, senão você comprar um punhado de livro e está resolvido. Sim. É só experienciando, né? Você pode ler quantos livros de natação for, uma hora que você cair na piscina, se você não souber nada, você vai afogar. É isso. Eu falei para eles, ó, vamos lá, gente, vamos imaginar que quando você nasce, Deus olha para você e fala, ó, você vai viver essas 80 voltinhas aí nesse planeta, o seu objetivo lá é sobre você praticar o Kung Fu em qualquer circunstância. Então você vai praticar o Kung Fu. Ah, nasci numa família de bilionários na Suíça. Ótimo, você tem muito dinheiro, vai te dar para você praticar o Kung Fu no mundo inteiro, aí com muita gente. Ah, nasci numa comunidade de dificuldade na África. Ótimo, pratico o Kung Fu ali. Nasci numa família X no Brasil. Ótimo, pratique. Ah, Nelson Mandela, 27 anos preso injustamente. Ótimo, pratica o Kung Fu na cadeia com os detentos. Aí. Agora você tira o Kung Fu e coloca virtudes e valores. Então, a vida não é sobre praticar o Kung Fu, mas ela é sobre praticar virtudes e valores, sobre você viver essas virtudes e valores, remete àquela parte de Marcos Aurelius lá atrás. E o que é interessante, a hora que você pega os maiores mestres que passaram no planeta, né, o maior deles, na minha opinião, disparado, Jesus, o que ele disse quando ele veio? Né? Ele não falou, vou lá em Roma, vamos todo mundo lá, vamos tentar mudar essas leis, eles estão judiando o povo, vamos pedir para César baixar os impostos, dar um desconto, vamos pedir aqui para Pôncio Pilatos melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Vamos fazer uma passeata. Não. Ele falou, gente, dá, né, quando eu trouxer a moeda de César, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque o reino dos céus não é aqui, é lá, isso aqui é uma passagenzinha. E vocês estão achando que eu estou de brincadeira, eu vou mostrar para vocês que tanto faz aqui. Tanto faz que tanto. Né? Alguém te atingiu uma face do rosto, dê a outra. E aí? Dá outra. Daí pode espinhar, bater, crucificar, faz o que vocês quiserem. Pode matar? Pode. Tá tudo certo. Então ele nos trouxe isso. Sim. E o que ele deixou, né, como grande mensagem? Ame ao próximo como a ti mesmo. Né? A regra de ouro. A hora que você faz isso, por que você faz isso? Que é amar o próximo, servir o próximo. A hora que você entende que não tem um próximo. É tudo uma coisa só, né? O conceito de simpatia. Nós estamos todos conectados. Tudo que vem em volta, né? Tem o Caibalion, né? Tudo são extremos, são opostos. Tudo tem movimento, tudo é um pêndulo. Quando a gente começa a entender esse fluxo, entender esse flow, você vê que essa história desse amigo seu, cara, a vida voltou nele. A vida voltou nele. É isso. A vida te deu uma certa lição também, porque você não deveria estar tão apegado, igual você esteve. Isso, exatamente. Qual foi seu erro? O apego, aquilo ali, deixa. Então Marcos Aurelius fala,
deixe que os maus façam maldades. Insano é aquele que acha que os maus não deveriam fazer maldade. Eles vão fazer. Então, a hora que a gente pega na política, por exemplo, coisas que você não concorda com político A, político B, cara, deixa eles fazem isso mesmo. Esse povo é isso. Tá no que for, tanto faz, larga eles vão continuar fazendo. Você não tem que preocupar com eles, né? Vem porque você tem controle. Você tem controle sobre eles? Você vai mudar ele? Não vai. Então vive sua vida, faz o bem, propaga o bem para onde você pode, porque a sua vida é sobre a sua evolução e as pessoas ao seu redor. É isso. A vida dele é sobre eles vão pagar no preço deles, estão pagando já. Isso me lembra uma história do meu avô, Léo. Meu avô, a gente morava na fazenda, eu sentava do lado dele, a gente jantava às 5 horas da tarde, e ele ficava contando história. Ele tinha muita história para contar, tinha viajado o mundo, tinha... As conversas de fazenda, que vai tarde. Aí ele me falava sempre uma coisa que eu pratiquei, e acho que continuo praticando, e era uma coisa, um ensinamento caboclo que faz muito sentido o que você fala, que é assim, ele falava assim, meu filho, quando estiver subindo na vida, respeita e trata bem todo mundo, porque você vai encontrar essas mesmas pessoas quando estiver descendo, e essas pessoas vão definir se vai cair mais rápido ou mais devagar. A sabedoria ancestral é maravilhosa, né, Genial, cara? né? Sabedoria ancestral, né? Se a gente... nossos avós falavam, né? Sempre pais também. Respira, meu filho, respira. É isso. Cara, o simples ato de respirar, o que acontece? A gente vive... Se reconecta, se acalma. Meses sem comida, semanas sem água, minutos sem oxigênio. A hora que você respira o oxigênio, que é a sua conexão vital, aquilo você está trazendo energia para a sua mente, você está diminuindo o estresse, você está dando potência. Igual no seu carro, a hora que você acelera, você joga oxigênio e combustível. E ele acelera com isso. Então, a hora que você está com problema, respira, acalma, né? Traz oxigênio para sua mente. Léo, essa história do mergulho, eu aprendi a respirar de novo, né? E eu percebo a minha inquietação, o meu estresse pela nossa respiração. A respiração do mundo hoje é uma respiração curta, aqui em cima. É diafragmática, né? Quando você olha um nenê de 3, 6 meses respirando, você vê que um umbigo mexe, né? Assim, a gente precisa reaprender a respirar, né? Porque respirar se reconecta de fato, né? Bom, você sabe o poder que tem a respiração e eu, graças a Deus, também tive a oportunidade de aprender isso, seja no Bioflow, seja na apneia, né? Bacana. Rodrigo, a gente tem trazido bastante a calma da mente para as empresas, né? Hoje em dia eu tenho tido oportunidades incríveis, né? A gente fez inclusive com as forças especiais da polícia, o BOP. Incrível isso. Estamos levando para o nível de ansiedade, depressão, né? Na polícia e em todos os meios, né? É muito alto. E a polícia está ali né, defendendo a comunidade. Ela é o nível de estresse altíssimo, né? Você é literalmente atacado com balas, né? E tudo mais. Então a gente está levando, temos conversado em outros estados também. Temos levado para as empresas, né? Para trazer essa maior conexão, trazer maior foco, né? A partir do momento que a gente passa a controlar nossa mente, sua mente não está no futuro. O que acontece quando sua mente não está no futuro nunca? Não tem ansiedade, porque a ansiedade é o medo do futuro. Uhum. A hora que sua mente não está no passado, não tem depressão, não tem melancolia, ela está no presente. Perfeito. A hora que ela está no presente e ela está focada, não tem procrastinação, você tem alta performance. Então, um líder hoje, né, quando você vai inspirar a sua equipe, você liderar a sua equipe, você precisa estar inspirado. Como é que você inspira alguém se sua mente está zoada, né? Uhum. Então, a gente pega e a gente tem trazido esse treinamento, né? E achei incrível que eu tive a oportunidade lá, a seu convite, de participar desse evento da Falcone, né? Final do ano para os empreendedores lá no INSPER. Sim, foi demais mesmo. Foi muito bacana. E fico muito feliz de saber que uma consultoria do porte da Falcone, né, tá trazendo, tá olhando para esse lado de saúde mental das pessoas. Então eu queria que você contasse um pouco o que vocês têm feito nesse sentido, nessa linha, o que você visualiza disso, tanto para dentro da Falcone quanto para os clientes. Léo, nós temos uma linha, né, de consultoria que é a Falcone Gente, né, que é o Ladeira, que é o meu parque que cuida. Ele fala uma coisa que eu adoro, ele fala assim: você já percebeu que 100% dos consumidores do seu produto são pessoas?
100% dos seus fornecedores são pessoas. E 100% dos seus trabalhadores são pessoas, né? Então é tudo sobre pessoas, né? E nós temos uma visão de produtividade dessas pessoas. Agora, se você, como uma máquina ou como uma pessoa, se você leva ele para um nível para além do ótimo de operação, o que vai acontecer é que ela pode te entregar performance por algum tempo, minutos, dias ou meses, mas fatalmente vai fadigar, né? Então, a lógica é de ter um olhar muito humanizado para esse colaborador ou para esse cliente, no intuito de entender qual que é a condição ótima de trabalho daquele ser humano para poder extrair o máximo em termos de performance. E a gente entende que só acontece se a pessoa estiver plena, né? Se ela estiver presente, se ela estiver bem com ela mesma, dormindo bem, comendo bem, fazendo exercício. Então, a gente tem muitas coisas nesse sentido de bem-estar, né? Até tem os concursos de Strava para quem está correndo quanto, e a gente fica se puxando, no ciclismo também. Então, tem os grupos de natação, de ciclismo, de corrida e tal, para poder realmente equilibrar melhor os pratinhos dessa turma e fazer com que essa turma trabalhe mais feliz, né? No final do dia, quanto mais felizes essas pessoas estiverem, melhor vai ser a performance, mais tempo elas vão estar lá, mais interessadas em crescer dentro da companhia elas vão estar e, consequentemente, mais melhores projetos teremos, né? É tão simples quanto isso. Eu trago bastante aí, às vezes nas palestras, nos seminários que eu dou, que alta performance muitas vezes é sobre fazer menos. E várias outras é sobre não fazer nada. Então, muitas vezes a alta performance, né, não é sobre você fazer mais coisas, é sobre você fazer menos. Sim. É você tirar tudo que não é essencial, é você conseguir focar no que é essencial. Porque senão, como você disse, né, a máquina vai bater pino lá em cima. Então, a gente começar a esvaziar a mente de tudo que não é essencial, para você poder focar no que é essencial, ter uma vida muito mais plena, mais serena. Eu tive o prazer de fazer o treinamento em uma empresa do agro também, lá em Chapecó, uma empresa da Endeavor. Que legal. Da qual eu faço parte, a Sempre Agrotec. Conheço. Lá do Fernando. Presoto, gente boníssima, amigão meu. Gente boníssima. Foi, acho que 15 anos da empresa, foi lá em Foz do Iguaçu, e eu fui dar encerramento do encontro deles, e foi muito legal, porque eu fui fazer esse encontro, acho que tinha umas 600 pessoas online e presencial. Eu falei, poxa, o agro é diferenciado, né? A turma do agro, ela é mais reativa a esse tipo de coisa muito fora do tradicional, né? Eu sei bem porque eu vivi isso aí bastante tempo. Sim. E, cara, foi incrível quando a gente começou a mergulhar nesses conceitos, né? Porque o agro é muito ligado em valores, culturas, virtudes, né? Coragem, resiliência, disciplina, isso faz parte do vocabulário do agro. Faz. Né? Então, a hora que a gente traz esse lado da gratidão, da fé, da humildade, né? Coisas que também... E conecta, e você começa a entender, cara... Pô, é um manual, segue isso aí, né? A hora que você começa a seguir esse caminho, a sua vida ficou muito mais serena, muito mais plena, a minha, de milhares de pessoas, e com o estoicismo em si, milhões, né, ao longo das gerações. Então, eu queria, de coração, te agradecer, né, por estar aqui, dizer que eu estou sempre à disposição aí de vocês na Falcone, para levar para vocês, levar para os clientes, e agradecer a oportunidade, dizer que foi incrível escutar a sua história aqui, e queria que você deixasse aí todos com uma mensagem para a gente finalizar. Léo, eu que te agradeço muito aí pela oportunidade e agradeço pela tua coragem de abraçar esse teu novo caminho e trazer tantas almas para mais luz, né? E é justamente as minhas últimas palavras, pessoal, é sobre é impossível liderar a não ser pelo exemplo. Então, a hora que você, do alto de todo o teu sucesso como empreendedor, abriu mão de tudo isso para ser um empreendedor do estoicismo, né, e realmente cujo propósito é ajudar o próximo, é muito poderoso. Então, eu tenho muito a agradecer e quero estar perto da tua trajetória aqui, cada vez mais na física e na jurídica. Obrigado, Léo. Obrigado, valeu. Bom, e para você empreendedor que quer levar para sua empresa, quer trazer um pouco
dessa calma da mente, mais foco, mais performance, mais disciplina. Com a mente mais calma, entre em contato com a nossa equipe pelos nossos canais, o Instagram, é Léo Simão Estoico, tá aí o QR Code também, e venha participar conosco. A partir do momento que a gente entende que nós realmente somos seres humanos, né? Não adianta você tentar pegar um punhado de ferramenta e você não ter humano para operar essa ferramenta, não ter humano focado com a mente tranquila. Se você quer diminuir esse nível de ansiedade nos seus times, seus líderes, colaboradores, entre em contato conosco, que a gente vai bater um papo e ver o que a gente pode fazer por você. Desejo a todos abundância e paz. Rodrigo. Muito obrigado, Léo. Obrigado.